O segundo dia será composto por um terceiro painel intitulado Cuidando da Totalidade da Pessoa na Prática Clínica, seguida a terceira conferência denominada de Consciência Caritas. Pelas 15h30 teremos a apresentação do póster vencedor e por fim teremos um momento de partilha. Finalizamos o Encontro Internacional da Rede Portuguesa da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano com a sessão de encerramento. Daremos então início ao segundo dia do Encontro Internacional da Rede Portuguesa da Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano com o painel 3, intitulado de Cuidando da Totalidade da Pessoa na Prática Clínica, que apresenta como moderadora a enfermeira especialista Luísa Rodrigues, a quem passa a palavra. Bom dia, desejo a todos as boas-vindas ao nosso Encontro Internacional da Rede Portuguesa de Ciência de Enfermagem para o Cuidado Humano. O painel que vamos agora iniciar com o título Cuidando da Totalidade da Pessoa na Prática Clínica é composto por 4 participantes de diversos países. A enfermeira Vanessa Silva, o professor Paulo Falcão, a enfermeira Helena Martins e a professora Henrica Caballero Munhoz. Vou iniciar esta apresentação com a apresentação da enfermeira Vanessa Silva. A enfermeira Vanessa Silva é enfermeira licenciada em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem São Vicente de Paulo. Atualmente trabalha na Unidade de Cuidados na Comunidade Nostra Pontinha, a Sés Loures, Odivelas, e neste momento encontra-se a realizar o mestrado em enfermagem na área de especialização em enfermagem de saúde comunitária e enfermagem de saúde pública no Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica de Lisboa. É com muita satisfação que dou a palavra à senhora enfermeira Vanessa Silva para iniciar o nosso painel. Obrigada. E queria começar, antes de mais, por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje com vocês pela senhora enfermeira Ana Inês Costa. Queria cumprimentar os restantes colegas de painel, bem como todos os participantes e, obviamente, um cumprimento especial à senhora enfermeira Jean Watson. Eu vou compartilhar a minha tela. Não sei se estão a conseguir ver. Conseguem ver? Sim? Ok. Obrigada. Pronto. Então, correndo o risco de repetir algo que já tenha sido mencionado nos painéis anteriores, a agenda que trago para hoje no fundo, foca seis pontos: a enfermagem como ciência, desafios da enfermagem do século XXI, cuidar a enfermagem, cuidar da totalidade da pessoa na prática clínica, a herança da pandemia do século XXI e uma breve conclusão. Eu vou só minimizar aqui para conseguir também ver. Portanto, vou falar agora um bocadinho da enfermagem como ciência. A necessidade de constante crescimento e evolução da enfermagem como ciência e como disciplina tem conduzido à formulação de inúmeros referenciais teóricos de enfermagem, e são estes referenciais teóricos de enfermagem, quando conjugados com conhecimento e evidência científica, dão fundamento à ciência de enfermagem. E é esta conjugação que permite, na nossa prática clínica diária, uma correta formulação de diagnósticos de enfermagem, consequente plano de cuidados, uma eficaz e eficiente supervisão clínica, porque o que nós queremos é que os enfermeiros sejam cada vez mais especializados, não só em termos de competências técnicas e conhecimento científico, mas também em competências relacionais e comunicacionais, que é uma das coisas que eu acho que falta muito nesta nova era que nós vivemos atualmente, e que conferem um fundamento próprio e singular à decisão clínica em enfermagem no nosso dia-a-dia. O que é que eu não consigo passar? Ok, peço desculpa. Relativamente à evolução da enfermagem como ciência,
Todos nós temos vindo a assistir a esta evolução, se calhar mais evidente nas últimas décadas, e esta evolução tem-se espelhado a nível do conhecimento científico cada vez mais especializado da nossa ciência, a um aumento do investimento e rigor da investigação realizada, a uma evolução da disciplina de enfermagem a nível das academias, da formação de novos enfermeiros e um cuidado cada vez mais complexo e exigente a nível dos cuidados de enfermagem prestados. Relativamente aos desafios de enfermagem, como é óbvio, a par da evolução que temos vindo a assistir e que tem trazido, sem dúvida nenhuma, inúmeros benefícios, temos também vindo a assistir a um crescente dos desafios da nossa profissão. Um deles prende-se com a questão do não cumprimento das dotações seguras, que é algo com o qual temos lutado e não temos tido grande sucesso. O excesso de normas e orientações internacionais, nacionais e institucionais, as institucionais saem quase diariamente, isto faz com que seja difícil que os enfermeiros estejam a par de todas as normas e acaba por causar um maior desgaste em todos nós. A desmotivação profissional, cada vez mais sentimos desmotivação nos enfermeiros, quer pela falta de reconhecimento, quer pelas questões salariais. O cansaço, o stress e o burnout acumulados, muito mais evidenciados após esta pandemia, o nível crescente de exigência da complexidade dos cuidados, como foi falado há pouco, e a saúde digital. Tem sido um desafio que, por um lado, traz alguns benefícios, maioritariamente para os utentes em termos de acesso, mas que, por outro lado, na minha opinião, conduzem a cuidados de enfermagem muito menos personalizados e dificultam a relação com o utente e o atingimento do objetivo dos nossos cuidados. Temos também uma sociedade cada vez mais provida de informação e cada vez mais exigente. Temos também um outro desafio, que é o excesso de informação disponível. Informação esta que não é necessariamente adequada. A internet é um excelente recurso, mas muitas vezes também é um grande obstáculo à eficácia dos cuidados prestados. E bem como a quantidade excessiva de horas despendidas com o trabalho no assistencial, que todos nós temos vindo a assistir, e esta quantidade de horas de trabalho no assistencial tem sido cada vez maior, e que acabam por diminuir a disponibilidade do enfermeiro para estar verdadeiramente com a pessoa e com a sua família. E, portanto, acaba tudo isto por se traduzir em pouca disponibilidade ou em menos disponibilidade para cuidar do outro. Cuidar em enfermagem. Cuidar em enfermagem é ter como foco de cuidados a pessoa e a família e não as metas e indicadores. Eu não sei se partilham da mesma opinião que eu, mas efetivamente o que eu sinto é que a nível dos cuidados de saúde, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, que é onde eu trabalho, há uma enorme pressão por parte das chefias e por parte das entidades superiores para se atingirem indicadores e metas e o foco parece ser este, em vez dos cuidados de enfermagem ou do cuidar de enfermagem à pessoa e à família. Portanto, maioritariamente a pessoa e a família encontram-se em situação de vulnerabilidade ou crise, independentemente da etapa do ciclo de vida. Eu trabalho numa unidade de cuidados na comunidade e presto cuidados a utentes desde da fase, por exemplo, desde a gravidez até ao fim de vida, e todos eles são utentes em situações de vulnerabilidade diferentes e que carecem de uma entrega da nossa parte que às vezes se torna um bocadinho difícil, mas que é esse o objetivo da nossa intervenção. Esta vulnerabilidade traduz-se não só em sofrimento físico, mas também emocional e espiritual, e aliás, é frequente este sofrimento emocional e espiritual ter maior peso para o utente ou para a família do que efetivamente o sofrimento físico, e portanto, fundamental adotar uma postura demonstrativa de disponibilidade e uma comunicação empática, de forma a conseguirmos criar uma relação de partilha mútua com o utente e com a família.
e porque o cuidar de enfermagem pretende promover a transição saúde-doença ou situacional positiva, esta transição é tanto mais positiva quanto mais verdadeira for a relação que nós conseguimos estabelecer com o outro. E é esta relação que acaba por ser cada vez mais dificultada hoje em dia por todos os constrangimentos que temos à nossa profissão. A relação interpessoal com base no respeito é efetivamente o pilar para o cuidar eficiente e para um cuidar de enfermagem de qualidade, e assim é importante que o plano de cuidados seja elaborado com base no respeito pelas necessidades humanas sentidas pela pessoa e família em conjunto com estes, e não por aquilo que nós enfermeiros consideramos ser mais adequado para a situação vivenciada pela pessoa ou pela família. Às vezes esta é também uma dificuldade, nós aceitarmos que as necessidades do outro são diferentes daquelas que nós consideramos serem as necessidades dele. Deverá não só contemplar as necessidades atuais, mas também antecipar as possíveis necessidades a curto, médio e longo prazo, de forma a evitar um maior sofrimento emocional e espiritual, e deverá ser promotor da saúde e do crescimento da pessoa e da família. O ambiente deverá potenciar o desenvolvimento da pessoa e ou família, com base no respeito pela escolha da pessoa e família sobre a melhor opção para si, e aqui, quando me refiro a ambiente, não me refiro ao ambiente físico, porque efetivamente a minha prática profissional leva-me, portanto, a intervir no ambiente físico da pessoa, mas refiro-me sim ao ambiente comunicacional, relacional e emocional. Portanto, cuidar da totalidade da pessoa obriga, assim, ao respeito por todas as suas dimensões, pelos seus princípios, pelos valores, pela cultura, pela espiritualidade, e sendo que esta espiritualidade não tem que ser obrigatoriamente, e muitas vezes não é ou não está relacionada com religião, a dignidade, bem como por tudo aquilo que é importante para a pessoa ao longo do seu ciclo de vida. É importante também permitir que a pessoa e família experienciem cada fase do seu ciclo vital e de transição com a máxima harmonia possível, e deverá ser efetivamente este o nosso objetivo. Mais do que prestar cuidados tecnicamente, portanto, prestar cuidados tecnicamente corretos, ou profissionais, digamos assim, efetivamente é permitir que esta harmonia seja atingida. Portanto, deverá ser feita uma abordagem à pessoa na sua totalidade, atendendo às questões espirituais e existenciais, e isto é este é um dos aspectos que eu acho que muitas vezes é descurado, não sei se pelo pouco à vontade dos enfermeiros em abordar e dar espaço para que estas questões sejam abordadas por parte do utente e da família e que sejam trabalhadas em conjunto, portanto, valorizando o amor e o respeito ao sagrado e contribuindo para que a pessoa atinja um nível mais elevado de harmonia entre a mente, o corpo e a alma. É importante colocar o ênfase dos cuidados na cura interior mais do que na cura física, e respeitar e cuidar igualmente quer da pessoa em si, que será o alvo dos nossos cuidados, o alvo direto, mas também daqueles que abdicam de cuidar de si próprios para poderem cuidar do outro, que habitualmente ou mais frequentemente são familiares, mas nem sempre é essa a realidade. A herança da pandemia do século XXI. Todos nós vivenciámos uma pandemia difícil, apesar de estarmos no século XXI e apesar de toda a evolução que temos vindo a assistir ao nível da medicina, ao nível dos equipamentos médicos que permitem aumentar o nível de vida, desculpem, não é o nível de vida, aumentar o número de anos de vida e minimizar de alguma forma a doença. A verdade é que esta pandemia nos trouxe uma herança que, na minha opinião, foi e vai continuar a ser bastante difícil e bastante negativa. Esta pandemia impossibilitou os utentes e as famílias. Isto foi uma das realidades que eu experienciei, e confesso que foi
Para mim, o mais marcante e o mais difícil de aceitar e de ultrapassar foi o facto de ter sido impossibilitada a concretização da despedida, quer do utente com a sua família, quer da sua família com o utente, quando este saía de casa para ser hospitalizado e não regressava mais, não era permitida à família uma despedida, não era permitido um beijo, não era permitido um abraço, e isto incutiu a estas famílias um sofrimento espiritual que, na minha opinião, dificilmente será ultrapassado. Portanto, trouxe consequências altamente nefastas para a humanidade, tal como o isolamento social e relacionadas com o isolamento social, peço desculpa, e com a imposição de medidas restritivas que todos nós vivenciamos a nível mundial e que sim foram necessárias para controlar a pandemia, mas que por outro lado se calhar poderiam ter sido pensadas em algumas alternativas que minimizassem este sofrimento causado por esta pandemia. E, portanto, estes verdadeiros obstáculos conduziram à morbilidade, àquilo que eu designei por morbilidade espiritual. É um termo que eu não sei sequer se existe, mas efetivamente foi o nome que eu consegui dar àquilo que fui vivenciando do lado de cá como enfermeira ao longo dos últimos 2 anos. E estes obstáculos conduziram então a este grande desafio da prática clínica durante esta pandemia, e esta morbilidade espiritual, na minha opinião, deixou uma grande herança na sociedade de angústia, de medo, de desespero, profundo sofrimento espiritual pela perda de sentido da vida e de culpabilização. Esta culpabilização muito relacionada com o facto de, muitas vezes, em situações em que era efetivamente necessária a hospitalização, mas que a pessoa dizia que não queria sair de casa porque tinha receio de não voltar, e a família insistia nesta ida à urgência, e a verdade é que as pessoas não voltavam a casa. Não voltavam a ver-se, não voltavam a falar, não voltavam a tocar-se, não voltavam a dizer amo-te, não tinham a oportunidade de se despedir, de dizer perdoo-te, de dizer que te amo, de dizer tudo aquilo que é importante que nós dizermos quando sabemos que nos vamos despedir de alguém. E, portanto, estes obstáculos e esta herança, esta morbilidade espiritual que foi deixada em muitos de nós, se não em quase todos, quando não devidamente valorizadas, e eu acho que o nosso grande trabalho também está aqui, poderão conduzir não só à perda de sentido da vida, mas também à instalação de doença física, muitas vezes incapacitante, e mesmo à morte. Eu acho que nós temos um grande investimento para fazer, não sei concretizar como, mas sei que farei por isso, para tentar de alguma forma minimizar o sofrimento de quem ficou e tentar ajudá-los a ultrapassar este sofrimento e esta morbilidade espiritual. Portanto, esta pandemia teve, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, impacto no bem-estar físico, psicológico e espiritual também dos enfermeiros, e acabou por comprometer, quer durante a pandemia, quer no pós, a qualidade dos cuidados prestados e a relação interpessoal com a pessoa e família. Apesar de ter sido notório o esforço de muitos de nós em tentar colmatar estas limitações impostas, a verdade é que o desgaste vivenciado durante esta pandemia levou inevitavelmente a que a qualidade dos cuidados prestados, peço desculpa, diminuísse. E, portanto, na minha humilde opinião, considero que urge investir no cuidar multidisciplinar do sofrimento espiritual, e penso que esta estratégia deverá ser o mais englobadora possível, adotar uma abordagem humanista e holística com ênfase no amor, no respeito pela dignidade e pela espiritualidade,
é fundamental termos presente de que a pessoa não é só aquele corpo físico que está na nossa frente, não é só aquela ferida que nós vamos tratar, é muito mais do que isso, e o muito mais é muito mais importante do que efetivamente aquela ferida. E isto é muitas vezes valorizado e mencionado pelos próprios utentes. Muitas vezes eles acabam por dizer que gostam mais do enfermeiro, que se calhar é um bocadinho menos experiente em termos práticos de técnica, mas que efetivamente se demonstra mais disponível, demonstra que tem vontade de estar, que se preocupa com a pessoa e que despende de si para estar com o outro. E, portanto, adotar estratégias cuidativas de forma a constituir o bem-estar espiritual e o sentido da vida é também uma estratégia que eu acho fundamental para... eu peço desculpa que está aqui um passarinho muito barulhento. Que eu acho fundamental para conseguirmos de alguma forma colmatar este fosso que foi deixado por esta pandemia. A título conclusivo, e porque eu considero que cuidar em enfermagem é diferente de prestar cuidados em enfermagem, e também porque a enfermagem é sinónimo de arte conjugada com amor, o processo de cuidar deverá ter sempre por base fazer o melhor bem, sem esperar receber algo em troca por parte do outro. E a nossa intervenção deverá, por isso, ser sempre englobadora e promotora da humanização do outro, tendo por base o amor, o respeito por todas as suas dimensões, pela sua identidade, dignidade, espaço, tempo, memória, relações familiares e tradição. Só quando nós respeitamos todos estes aspectos, só quando nós respeitamos o outro como uma pessoa que é muito mais do que o corpo físico que nós vemos na nossa frente, é que efetivamente conseguimos ter uma prática de cuidado que nos leva ao máximo de eficácia e eficiência da nossa intervenção, porque ser enfermeiro não é só não é ser tarefeiro, é muito mais do que isso, e é por isso que nós não nos chamamos tarefeiros e nos chamamos enfermeiros, porque a enfermagem é efetivamente a arte do cuidar e o cuidar com amor. E, portanto, a prática do cuidado é central para a qualidade e para a eficiência de enfermagem. No fundo, era esta a mensagem que eu vos queria deixar hoje, assim, de uma forma muito breve, sobre aquela que é a minha experiência profissional e sobre aquela que é a minha perspectiva sobre o cuidar em enfermagem. Muito obrigada a todos. Penso que não ultrapassei de todo o tempo, se calhar até podia ter falado um bocadinho mais, mas como habitualmente sou muito faladora, tentei controlar um bocadinho aqui o meu discurso. Muito obrigada, professora Vanessa, pela excelente apresentação. Só queria realçar, de facto, as competências relacionais que são essenciais nos nossos cuidados, são, de facto, e por vezes, a nível da gestão das organizações, há outras prioridades, mas, de facto, aqui foi bem visível as competências relacionais. Nos nossos cuidados devem estar sempre presentes o amor, a empatia, não é? Com o outro, de facto, é a base da nossa profissão. Também, a nível da saúde digital, os próprios médicos também se queixam, não é? De facto, há muitos registros e, de facto, são muito importantes esses mesmos registros, porque defendem-nos em caso de alguma situação enfim, mais desagradável que o ter, mas de facto nunca devemos esquecer de facto de criar um ambiente, não é? A nível quando atendemos, por exemplo, se for ir à casa das pessoas, nesse caso, não é? Nos domicílios, a respeitar o espaço das pessoas, também a comunicação verbal e não verbal, não é? O bom dia, o despedir-se, e numa consulta também, isso é essencial, e as pessoas sentem, não é? Os nossos utentes percebem isso, e de facto cria-se uma empatia entre o profissional e os nossos utentes.
e é essencial. De facto, aqui foi muito realçado a relação e a nossa essência a nível da nossa profissão. Muito obrigada pela excelente apresentação. Eu penso que, efetivamente, um dos grandes desafios à nossa profissão será conseguir contrariar esta urgência de cumprir indicadores, de atingir níveis de avaliação máximos, porque a pressão das chefias é muito grande, e, portanto, parece que nós só somos bons enfermeiros se atingimos os indicadores máximos nas diferentes áreas em avaliação. E depois a parte relacional acaba por ser descurada neste sentido. E, portanto, se calhar o nosso maior desafio nos próximos anos, a par da evolução da ciência, da evolução da medicina, da evolução dos cuidados, da complexidade de cuidados, é efetivamente conseguirmos manter aquela que é a essência da nossa profissão e manter a relação, a comunicação e a abordagem ao outro como alguém digno da nossa intervenção. E essa dignidade não se prende só, efetivamente, com a realização de um procedimento de enfermagem. Daí eu achar que prestar cuidados de enfermagem é de todo diferente de cuidar em enfermagem. Muito obrigada. Obrigada. Eu peço só desculpa que eu terei que me ausentar antes do final do painel. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Há uma pergunta, sim, que foi colocada pela professora Margarete, se tem algumas estratégias para fazer face a essa burocracia, não é? E estar mais próxima do seu utente, nesse aspecto da relação. Se tem algumas estratégias. As minhas estratégias são as de sempre. Eu sou um bocadinho resistente, portanto, embora também lute para que nós trabalhemos para que os indicadores sejam favoráveis, a minha maior estratégia é que efetivamente no final do meu dia eu sinta que realmente fui enfermeira e fiz alguma diferença para aquela pessoa e para aquela família. E, portanto, a minha intervenção é sempre a mesma, independentemente de me dizerem que eu tenho 3 horas para fazer, por exemplo, as minhas visitas domiciliárias. Se eu tiver que lá estar 4 horas ou 5, eu vou estar 4 horas ou 5. As oportunidades que eu tenho em casa de cada utente, quando eu consigo chegar aos utentes e quando eles conseguem chegar a mim, nós conseguimos ter oportunidades que não temos de outra forma. E há partilhas que são muito importantes. E estas questões da espiritualidade e do sofrimento emocional, nós só conseguimos sequer apercebermos-nos delas se tivermos esta disponibilidade e se tivermos esta perspectiva da importância que têm para o plano de intervenção de enfermagem. E, portanto, a minha estratégia é esta mesmo. Eu sei que a pressão existe e não é diária, mas é muito frequente, é com muita regularidade, mas efetivamente a minha estratégia é continuar a ser enfermeira como foi ensinado há 14 anos atrás, porque há 14 anos atrás foi muito focada a questão da relação, a questão da comunicação, a questão do respeito, a questão da dignidade pelo outro e, portanto, o meu percurso profissional tem sido muito baseado nesta perspectiva e nesta intervenção de enfermagem. Em termos de estratégia pessoal, a minha vai ser manter estas minhas estratégias, que já não são estratégias, já fazem parte da minha intervenção diária com os meus utentes e com as minhas famílias. Portanto, não tenho outras. Lutar contra as chefias é difícil, portanto nós temos que conseguir contrabalançar as duas coisas, mas não podemos perder ou menosprezar aquilo que é a essência da nossa profissão em prol daquilo que é a visibilidade numérica do nosso trabalho. Eu penso que há uma autora que é Benner, que diz fazer ao outro o que ele faria se pudesse, não é? Eu acho que resume bem, faz ao outro
de facto, tem empatia e tenta, de facto, dar ao outro o que ele precisa, não é? A nível, de facto, o apoio emocional é essencial, de facto, e cada caso é um caso, não é? E não há uma lista, não é? Isto não se mede à lista, não é? Não, de facto, não, exige disponibilidade, disponibilidade, atenção ao outro, não é? E também ontem foi muito referido, também a pessoa tem que se cuidar de si, para cuidar dos outros temos que cuidar de nós, não é? E de facto isso é muito importante. Muito obrigado.